Muito bem, meus amigos. Estamos aqui de novo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje você vai entender um pouquinho sobre o sofrimento humano. Por que nós sofremos? Quais são as consequências desse sofrimento? E como nós podemos ter uma vida menos sofrida? Ter uma vida que não tem nenhum tipo de sofrimento, eu vou dizer que basicamente é impossível, porque nós somos seres humanos e estamos neste mundo. Entretanto, existe uma forma de enxergar o mundo e mais, de viver neste mundo que faz com que nós podemos sofrer menos, digamos assim, tá? No vídeo anterior, vou deixar aqui no card para você poder assistir depois deste vídeo, eu falo sobre o processo de amadurecimento humano. E uma das coisas que eu enfatizei sobre esse processo de amadurecimento humano era exatamente a forma de nós agirmos conforme a nossa natureza humana, tá? Então eu falei um pouquinho sobre a questão de esperança, de amor, de felicidade, as consequências desse agir imaturo. E neste vídeo eu quero mostrar para você, não só mostrar, mas assim fazer com que você tenha um autoexercício de olhar para dentro de si, porque na psicoterapia eu acho que esse é o processo mais importante, que é conduzir a pessoa, no caso o meu paciente, a essa autoanálise, para que ele consiga olhar para dentro de si e começar a categorizar, organizar tudo aquilo que ele está sentindo. E isso, falando sobre o tema do sofrimento humano, é justamente esse o intuito com esse vídeo, tá? Então, eu acredito que você vai sair deste vídeo com a total capacidade de olhar para dentro de si e entender quais são as origens do seu sofrimento. Então, fique comigo até o final, que no final eu vou dar para você um mapa para que você consiga se orientar neste mundo e sofrer menos, tá joia? Por que nós sofremos? Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de perguntar para você se você saberia me dizer, olhando assim, olhando para dentro de si, para sua vida, para sua história, para tudo que você viveu até hoje, você saberia me dizer de forma categórica o porquê você sofre ou qual é a fonte de um sofrimento que venha por vezes em determinadas fases da sua vida cometer a você? Eu gostaria que você deixasse aqui num comentário qual é a fonte assim que você consegue identificar do seu sofrimento, para que a gente consiga compartilhar um pouquinho, que é o meio de comunicação que nós temos, e também desses comentários possam surgir também outras ideias para vídeo, tá? Então, por que nós sofremos? Nós, neste mundo, sofremos. Aqui eu preciso entrar um pouquinho só em um determinado viés cristão católico, que é a minha visão antropológica do ser humano, vamos dizer assim. Eu poderia simplesmente resumir que nós sofremos por conta do pecado, por conta de uma falha da qual nós mesmos fomos atrás por uma questão de inconsequência desde a criação, vamos dizer assim, e isso faz com que nós hoje sofremos, enfim, tá? Por que eu estou usando esse ponto de partida? Porque lá no vídeo anterior eu comento sobre a criação, sobre a imagem e semelhança de quem nós fomos criados. Então, uma vez que nós entendemos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós entendemos o que nos afasta disso. Então, o sofrimento, ele entra nessa dimensão a partir do pecado original. Mas eu posso simplesmente não usar este meio cristão para poder explicar sobre o sofrimento e falar para você com base nesses sofrimentos, vamos dizer assim, mais baixos dos seres humanos. E não é nesses sofrimentos que eu quero focar. Porque, na verdade, a origem pode ser que seja um sofrimento baixo, mas, na verdade, é porque você está buscando algo que é transcendente. A gente vai chegar lá, tá? Então, nós sofremos hoje, como seres humanos, porque nós estamos vivendo totalmente distante daquilo que nós fomos criados. Pegando o tema do vídeo anterior. E olhando para esse vídeo de agora, nós entendemos que o sofrimento, de uma certa forma, ele precisa fazer parte da nossa natureza humana. E eu já explico o porquê.
Vamos imaginar que nós tivéssemos uma vida sem sofrimento nenhum, que tudo seria mil maravilhas, todas as coisas que nós fomos fazer desse certo, as pessoas a qual nós amamos nos amassem de volta, nós teríamos o melhor relacionamento, nós pudéssemos ter o emprego dos nossos sonhos e ganhar o dinheiro que nós necessitamos para poder sustentar a nossa família, para poder ter um certo conforto material. Esse seria, entre aspas, o melhor dos mundos. Mas então por que não é assim? Então por que existem coisas na nossa vida que nós não entendemos que geram sofrimentos dentro de nós? Justamente porque cada sofrimento humano que nós passamos aqui nessa terra, eles devem servir, vamos dizer assim, como um trampolim para que nós possamos olhar para algo maior, tá? Então, basicamente, nós temos que ter uma nova visão sobre o sofrimento. Não é também querer buscar o sofrimento de forma aleatória ou de forma porque eu quero buscar, mas sim entender que todas as circunstâncias da nossa vida, de uma certa forma, também trazem consigo um certo sofrimento. E a forma com que nós lidamos com esse sofrimento é o que vai exigir da nossa natureza humana o amadurecimento, que é agir de acordo com aquilo que nós fomos criados, tá? Então nós sofremos justamente também por conta disso, tá? E falando de consequências desse sofrimento para a nossa realidade humana, nós temos aqui algumas doenças que nós podemos falar de doenças do espírito, doenças do corpo, é uma junção de uma coisa com a outra, mas eu prefiro usar o termo doenças do espírito porque fazem com que a gente consiga olhar para isso da forma com que ele deve ser encarado. E aqui eu vou falar de 3 tipos de doenças, por exemplo, do espírito, que é a depressão, a ansiedade, e eu peguei mais um exemplo aqui de burnout, tá? Com relação ao trabalho. Eu vou fazer um vídeo depois sobre cada um deles, explicando detalhadamente as consequências, as origens, uma forma possível da gente tratar isso. Mas aqui eu quero só mostrar para você que as consequências desse sofrimento são essas doenças do espírito. E a forma com que a gente lida com isso é que acarreta nós termos a possibilidade de termos algumas dessas doenças. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre muito pelas coisas que aconteceram com ela do passado, ela pega todas essas coisas que aconteceu com ela, às vezes traz para o momento presente, e ela não consegue olhar para esses sofrimentos, para esses traumas e tratá-los eles no momento presente que nós estamos vivendo. Ressignificar esses traumas, olhar e começar a entender na sua biografia e nas consequências da sua vida o que levou ela a ter aquele determinado tipo de sofrimento ou trauma, tá? Então, a pessoa que vive assim é uma pessoa que está em estado de depressão. Então, ela vive em constante passado, vamos dizer assim. Excesso de passado gera uma pessoa depressiva. E a consequência de uma depressão também é a desesperança. E eu quero fazer um vídeo também falando sobre a falta de esperança, o que ela acarreta no íntimo do nosso ser. E é importante que você também saiba sobre isso, tá bom? Se você quiser que eu faça esse vídeo, também coloque aqui nos comentários. Um outro tipo de doença do espírito é a ansiedade, que aí, ao contrário da depressão, é um excesso de futuro. De repente, de algo, a gente começa a imaginar, coloca no nosso imaginário coisas que não são reais, que não estão acontecendo naquele momento presente, mas que você, de uma certa forma, puxa aquela realidade futura para a realidade presente. E isso gera em você essa ansiedade, te causa essa ansiedade. E a ansiedade, ela acarreta em nós uma certa infelicidade com o momento presente. Porque nós estamos a todo momento pensando sobre o que nos pode acontecer, se vai acontecer ou não, e acabamos de deixar de viver as coisas que estão acontecendo no momento presente, que é o momento em que nós estamos vivendo a nossa biografia, é o momento que nós estamos vivendo a nossa vida. E esse é o momento mais importante que nós temos, que é o hoje. O ontem já passou e o amanhã ainda não nos pertence. Então, a ansiedade ela gera uma certa infelicidade na forma de enxergar a vida no momento presente. E falando sobre o burnout, de forma bem rápida e sucinta, seria esse excesso de coisas do presente que fazem com que nós
colocamos a nossa cabeça simplesmente naquilo para gerar determinado tipo de resultado, e as outras coisas que, digamos assim, são mais importantes da nossa vida, vou falar dessa forma, elas acabam ficando de fora. Então, falando assim, basicamente dessa questão de depressão, ansiedade e o burnout, nós estamos falando de excesso de passado, que é depressão, excesso de futuro, que é ansiedade, e o excesso de presente para gerar um certo tipo de resultado, que é o burnout. Então, pegando essas três dimensões de tempo, passado, presente e futuro, nós precisamos aprender a ordenar isso dentro de nós. E há uma certa ferramenta que nós podemos fazer isso para que nós possamos sofrer menos, tá? Hoje, no meu Instagram, como eu digo hoje, estou gravando esse vídeo dia 21 de janeiro de 2026, eu postei uma série de stories no meu Instagram e também fiz um carrossel falando sobre as 4 virtudes cardeais. E é essa ferramenta que eu quero apresentar aqui para você como algo que vai te ajudar a ter uma vida com menos sofrimento, vamos dizer assim. Ou melhor, que vai te ajudar a olhar para o sofrimento da maneira com que ele deve ser visto, certo? Então, falando das virtudes cardeais. Em primeiro lugar, vamos entender o que é virtude. Virtude nada mais é do que a consequência de bons hábitos que levam o homem para o bem, que fazem o homem buscar a bondade, buscar aquilo que é bom, tá? Então, são sequências de bons hábitos sendo praticados que nos levam para o bem. E quando eu falo de virtudes cardeais, ou cardinales, do latim, perdoe meu latim, que é horrível, nós estamos falando de que essas 4 virtudes, elas são basicamente o eixo sobre o qual toda a nossa vida vai girar. E todas as outras virtudes vão girar também sobre ela. Então vamos pensar no batente de porta. Nós temos lá o eixo, porque é onde a porta abre e fecha. Então, aquele nome daquele eixo, daquela parte de dentro, que chama o cardial, ele é exatamente a ideia das virtudes, certo? E elas são 4. Nós temos a virtude da fortaleza, da justiça, da temperança e da prudência. Falando sobre a fortaleza nada mais é do que um modo excelente de agir, ou seja, um bom hábito para consigo mesmo. Eu dei o exemplo no meu post que era acordar às 6 horas da manhã. Quando o celular desperta, você não coloca na soneca, você simplesmente levanta e vai fazer aquilo que você se propôs a fazer naquele dia. É você fazer uma atividade física, é você fazer um jejum, ou como uma penitência, e aquilo te fortalece, é uma fortaleza para consigo mesmo. E também fazer as coisas que talvez não te agradem, mas que são boas para você, certo? Fazer um regime, com certeza não vai te agradar, mas se você estiver passando por um problema de saúde, com certeza vai ser bom para você. É aquele famoso, né? Tipo, famoso ditado, vamos dizer assim. É, faço as coisas que eu não quero pelo bem que eu busco. Eu acho que é assim, mais ou menos, algo nesse sentido. Se estiver errado, me corrija. Mas, basicamente, a fortaleza, ela vem dizer respeito para uma ação nossa no mundo, porém conosco mesmo, tá? Então, é a maneira excelente de agir para consigo. A outra virtude é a virtude da justiça. A virtude da justiça nada mais diz respeito ao modo excelente de agir para com o próximo. Um bom hábito, um bom costume, um bom hábito de agir para com o próximo em vista de um bem maior. Tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, foi justamente, você é um prestador de serviço, você está trabalhando, alguém solicita um orçamento, você vai lá, faz esse orçamento, e na hora de colocar o preço, você pensa, mas acho que eu vou tirar um pouquinho a mais aqui, um pouquinho a mais ali, e vou ficar com um lucro maior. Se esse lucro maior não for o valor justo a ser cobrado pelo trabalho que você vai exercer, você está agindo com injustiça para com a outra pessoa, você não está sendo justo. Se você recebe um troco a mais no supermercado e você simplesmente, o erro foi dela, eu não estou nem aí, embolsa aquele dinheiro, você está sendo injusto para com aquela outra pessoa, com aquela outra instituição. Então, a virtude da justiça, ela nos instala no mundo de maneira a olhar para o próximo. E é extremamente importante que você entenda esse
olhar para o próximo como um movimento que você vai ter que fazer na sua vida em todos os âmbitos da sua vida. Seja no seu relacionamento pessoal, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, no seu trabalho, na comunidade em que você vive, na igreja, em qualquer outro ambiente que você esteja. A virtude da justiça, ela vai te ajudar a viver bem esse modo excelente de agir para com o outro. A virtude da temperança, ela tem a ver com tempero. Se nós colocamos sal demais na comida, fica muito salgada, a gente precisa tomar muita água, às vezes a comida até precisa ser jogada fora. Se nós colocamos sal de menos, ela fica insossa, fica ruim, o gosto não fica bom, não tem sabor. A virtude da temperança também diz respeito a isso, a saber temperar as coisas deste mundo, os bens materiais, para um bom modo de agir, também para consigo e também para com os outros, tá? No exemplo que eu dei no meu Instagram, a figura que eu usei, que é a representação da temperança, é uma mulher com um jarro d'água e uma caneca. Então ela está concentrada, olhando e colocando a caneca, o jarro, a água exatamente na medida da caneca e não deixando respingar nenhuma gota. Ela está concentrada para que não haja desperdício. Na nossa vida, agir com temperança é exatamente assim. Eu não vou gastar mais do que eu ganho. Eu estou agindo de forma sem temperança, de forma intemperada, vamos dizer assim, tá? Porque aquilo vai acarretar numa consequência ainda maior financeiramente, por exemplo, e vai te trazer outros tipos de sofrimento. Então, agir com temperança significa agir de modo excelente, criar um bom hábito para com as coisas materiais deste mundo, usufruir daquilo que é bom, sem fazer com que aquilo esteja em demasia, sem fazer com que haja exageros da nossa parte. E, ao contrário, é a mesma coisa. Às vezes, você precisa... Deixa eu só ver um exemplo claro aqui de temperança. Você precisa pagar alguém para alguma coisa, para um serviço que você prestou, etc. E aí você acaba se perdendo e tal, não sei o quê, fala, esse aqui tá bom para pagar. E aí você está agindo com injustiça, mas ao mesmo tempo você não está sendo temperado no seu modo de agir com relação àquele bem que você está disposto, aquele recurso que você tem na sua mão para poder oferecer para o outro em troca do trabalho e o serviço que ele vai oferecer para você. Tá? Então, agir de forma intemperada diz respeito a exageros ou a falta de exageros com os bens materiais deste mundo, usá-los de forma adequada. E, por fim, a virtude da prudência. A virtude da prudência, ela diz respeito ao bom modo de agir, ao modo excelente de agir com relação ao tempo de ação. O exemplo que eu dei é o mais claro possível nesse sentido. Vamos supor que você está passando na rua e você vê alguma pessoa que esteja cometendo algo contra a sua própria vida. Você simplesmente ficar olhando, você não agir, você não tentar impedir que aquela pessoa faça aquilo, você está agindo de forma imprudente. Você está fazendo com que aquela pessoa perca a sua vida ou tire a sua vida e você teve uma opção não, mas uma oportunidade de ação e você não agiu naquela forma. Então você não agiu bem naquele tempo, naquele momento. O oposto é a mesma coisa. Vamos supor que seja uma situação em que você está com a sua família em algum lugar e naquele lugar as pessoas, sei lá, começou uma confusão, uma briga, etc. Agir de forma prudente é pegar a sua esposa e os seus filhos, vamos sair daqui. Não precisa esperar pagar para ver. Então, agir de forma prudente também diz respeito a isso. Briga de trânsito, por exemplo, tem exatamente muitas coisas que a gente pode usar como exemplo para mostrar a prudência nesse sentido, tá? Então, por que eu falei sobre sofrimento e depois eu trouxe as questões de depressão, ansiedade, presente em excesso, e depois eu falei sobre as virtudes cardeais de uma forma bem rápida. Depois eu vou fazer um vídeo explicando mais detalhadamente, dando mais exemplos para que vocês consigam entender e aplicar isso no vídeo de vocês. Por que eu juntei uma coisa na outra? E falei que vocês iriam viver uma vida como dando um novo sentido para o sofrimento e, além disso, sabendo olhar para ele da forma correta. Porque as 4 virtudes cardeais, elas são como se fosse uma bússola para guiar a nossa vida neste mundo.
Elas vão orientar nossa ação e também mostrar para nós se nós estamos indo para o local certo, indo para a direção correta. Então, uma vez que você entende que você, como ser humano, precisa agir como ser humano, de acordo com a natureza humana, para ser uma pessoa madura, e que os sofrimentos da vida eles vão acontecer independente de qualquer coisa, e que se você não souber como agir diante desses sofrimentos, você pode ter doenças do espírito, que eu chamei aqui de depressão, ansiedade e burnout, usando um exemplo. Se você não sabe como agir diante dessas situações que aparecem na sua vida, e assim você não tem controle sobre elas, você pode viver uma vida de sofrimento. Só que viver uma vida de sofrimento sem dar o significado correto para aquele sofrimento, de nada adianta. É a mesma coisa que você se colocar como vítima, assim, nossa, olha como eu sofro, olha como as coisas não dão boas para mim, olha como eu estou passando por essas situações. Isso, por isso, não vai te levar a nada. Vai fazer você se afundar mais cada vez nessa sensação e nessa vida de sofrimento que vai te levar a lugares que são inimagináveis, que a gente não consegue imaginar onde o ser humano pode alcançar justamente por conta da sua liberdade. Então, eu dei um resumo, um exemplo dessa bússola que pode nos guiar para ter uma vida menos sofrida. Porque uma vez que você pratica a virtude da fortaleza, todo dia, você pratica a virtude da justiça para com o próximo, você pratica a virtude da temperança sobre os bens materiais e pratica a virtude da prudência sobre o seu modo de agir no tempo correto, quando determinados tipos de situações, de sofrimentos na sua vida aparecerem, se você é uma pessoa forte, porque você praticou a virtude da fortaleza, você já consegue olhar para esse tipo de sofrimento e colocar ele no devido lugar. Quando eu digo colocar ele no devido lugar, eu estou falando de olhar para esse sofrimento e não deixar com que ele te afete de uma forma que não deveria ser afetado. Apareceu um outro tipo de sofrimento no seu trabalho, por exemplo, em que a outra pessoa era justo que ela recebesse mais do que você. E você olhou para aquilo, praticou a virtude da justiça e entendeu que eu estou dando a oportunidade ou fazendo com que a outra pessoa tenha nas mãos dela ou sob a posse dela aquilo que lhe é justo. Eu não vou ficar com inveja, não vou ficar com ganância, não vou ficar com soberba, muito pelo contrário. Eu vou olhar para dar os parabéns porque aquela pessoa mereceu. É uma forma diferente de você olhar para o sofrimento, para um potencial sofrimento que possa existir. Às vezes você olha a falta de dinheiro, por exemplo, e aquilo começa a gerar um certo tipo de sofrimento dentro de você. E se você não é uma pessoa temperada, você vai se afundar cada vez mais em dívidas, você vai se afundar cada vez mais num buraco em que você não consegue achar esperança ou um caminho a ser seguido. Mas se você pratica a virtude da temperança e dispõe dos bens materiais de forma temperada, caso venha acontecer uma situação de crise, uma crise global, ou até mesmo uma questão pessoal, você vai saber a forma que você tem que agir, porque você está olhando para aquele problema, para aquele sofrimento de uma maneira diferente. Ou se você tem uma questão em que você precisa decidir se você age ou se você omite. Se você é uma pessoa prudente, você consegue ou evitar um possível sofrimento ou fazer com que aquele sofrimento tenha um impacto menor na sua vida. Eu dei os exemplos aqui da prudência, que é a forma de agir no tempo certo diante das situações. Então, pegando todo esse mapa, que são as 4 virtudes cardeais, o que eu disse sobre as doenças do espírito e o porquê nós sofremos, nós conseguimos ter uma visão bem mais ampla, bem mais geral da forma com que nós devemos agir neste mundo. Então é extremamente importante você entender o que são essas virtudes e entender quais são os tipos de sofrimento que você está vivendo naquele momento e qual é a virtude que vai te ajudar a olhar para aquele sofrimento de uma maneira diferente. Tá certo? Então, o segredo para ter uma vida menos sofrida, ou você ter um olhar diferente sobre o sofrimento, é exatamente a prática das 4 virtudes cardeais. Eu tenho certeza absoluta que se você colocar isso em mente, e quando aparecer alguma situação de sofrimento na sua vida, você vai olhar para isso de forma diferente e vai ver como é possível viver uma vida
com menos sofrimento aqui ainda neste mundo, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado com essas informações que eu te passei sobre as questões do sofrimento e as virtudes, como é que elas se interligam, né? Como é que elas se relacionam. E aqui no link, aqui na descrição do vídeo, nos comentários, na verdade, vai ter um link para o meu WhatsApp. Caso você queira agendar uma consulta comigo, eu vou ter total privilégio, prazer em ajudar você a entender esses sofrimentos que você tem passado. Eu espero que você consiga encontrar agora a resposta do porquê você sofre. Quais são as virtudes que falta você praticar para que você consiga olhar para o sofrimento de maneira diferente. Se eu te ajudei de alguma forma, coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta e compartilhe para a pessoa que você acha que esse vídeo vai ajudar ela. Eu tenho certeza que você vai fazer um bem excelente e justo para a outra pessoa que você ama. Tá bom? É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.